Olá, meus amigos, mais uma vez eu, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, ok? Antes, porém, quero mandar um abraço para um grande amigo meu lá em Avaré, que é o Zé Antônio. O Zé Antônio está sempre ligado aí no meu canal, divulgando os vídeos aí. Zé, um abração para você aí, todo o pessoal aí de Avaré, beleza? Hoje vamos falar sobre a predestinação. Você acredita que Deus predestinou o homem uns para se salvar e outros para, vamos dizer assim, se perder, como ensina os presbiterianos? Essa doutrina ela vem de João Calvino, que foi um francês que fundou a igreja presbiteriana, né? Ele foi perseguido lá na França, depois foi para a Suíça, lá ele divulgou essas ideias, e eu digo para você, e vou provar na Bíblia agora, que a doutrina da predestinação é uma doutrina que inocenta Satanás e inocenta todas as pessoas erradas, ok? Vamos lá. Eles se pegam nessa passagem aqui, Efésios capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui eles dizem que o homem, quando Deus fez o homem, já predestinou uns para se salvar, outros para se perder. Isso para mim nada mais é do que uma grande heresia de quem não estuda a Bíblia e está querendo inventar, vamos dizer assim, moda. Não entende a Bíblia e fica ensinando coisas que não é bíblico. Vamos lá. Então, se o homem foi predestinado, uns para se salvar e outros para se perder, como é que eles interpretam essa passagem da Bíblia aqui que está em Deuteronômio 30, versículo 19, que diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha agora. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua descendência. Como é que o homem vai escolher se ele foi predestinado a se perder? Que escolha ele tem? Se o camarada foi escolhido para se salvar, então ele pode fazer o que ele quiser, que ele não se perde. Se ele foi predestinado a se perder, como é que ele tem o direito de escolha? Ele não tem direito de escolha. Quer dizer, aí é uma avacalhação danada. Veja bem, aí o seu Augusto Nicodemos, que é o grande professor lá da universidade, da igreja presbiteriana lá, o Mackenzie é a universidade lá dos presbiterianos. Ele tem um vídeo aí no YouTube, eu assisti, ele está dizendo que Deus ele predestinou a pessoa realmente para se salvar e outros para se perder, e que a pessoa que foi escolhido não tem como se perder, certo? Pois eu vou provar que o senhor Augusto Nicodemos não sabe o que está falando. Eu vou provar aqui, ó. Vou ler aqui Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Vamos ver o que a Bíblia diz, se realmente o senhor Augusto Nicodemos está com a razão. Ele diz que quando a pessoa é escolhido, a pessoa vai estar predestinada a se salvar. Então, eu gostaria de saber como que ele interpreta essa passagem da Bíblia que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 70, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo? Ele está falando de quem? De Judas, certo? E um de vós é o diabo. Eu pergunto, o diabo está salvo? Judas se salvou? Judas foi... se ele diz que a pessoa que é escolhida não se perde, então eu gostaria que eles provassem aqui, me desse uma passagem na Bíblia, que Judas está salvo. Porque a Bíblia diz que Judas se enforcou. E a Bíblia diz que aquele que destrói o seu corpo, destrói o templo do Espírito Santo. Se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir você também. Então aqui, para mim, já estão pregando uma grande heresia. Porque aqui, Judas, realmente, ele foi escolhido, mas não se salvou, ele se perdeu. Certo? E tem muitas outras passagens aqui, ó. Eu vou ler aqui, 2 Pedro 3,9. Vamos ver se pessoas são escolhidas para se salvar e outros para se perder. Veja bem, ó, aqui está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Deixa eu pegar aqui, é o versículo 9. Vou pegar do versículo 8, já fica mais completo. Diz assim, ó: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Olha agora. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora eu pergunto, agora vem a pergunta: como é que ele quer que todos venham ao arrependimento, se ele, segundo essa doutrina aí, diz que ele
vamos dizer assim, predestinou uns para se salvar e outros para se perder, como é que Deus agora quer que todos venham ao arrependimento se ele mesmo predestinou o cara para se perder? Como é que a pessoa vai se salvar? Mostra para mim. Isso é uma grande heresia, isso é uma grande besteira que estão ensinando, certo? Então veja bem, você quer ver outra coisa? Se você foi predestinado a se salvar, como é que você vai, aliás, como eles ensinam, se você foi predestinado a se perder, como é que você vai se arrepender? Fala para mim. Isso só pode ser uma heresia das grandes. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó, em 2 Crônicas 33, versos 6 a 10, fala do rei Manassés. A Bíblia diz que o rei Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele pegou os filhos deles e queimou eles vivos no fogo. Eu pergunto para você agora, que está assistindo esse vídeo, Deus predestinou o rei Manassés para queimar os filhos dele no fogo? E depois, no juízo final, Deus vai julgar a pessoa que fez tal coisa? Então, veja bem, se a pessoa foi predestinado a se perder, então o juízo final para ele não tem sentido. Por quê? Deus predestinou o camarada para se perder. O camarada faz um monte de atrocidades. E depois Deus vai jogar ele no dia final porque ele fez tal atrocidade, sendo que foi Deus que predestinou ele para esse tipo de coisa? Fala para mim, isso aí é uma doutrina satânica ou não é? Você sabia que a predestinação ensinada pelos presbiterianos, ela inocenta Satanás? Você sabia disso? Ela inocenta Satanás. Porque, veja bem, pergunta para um presbiteriano se Satanás ele foi predestinado a se perder. Eles vão dizer que sim. Aí eu pergunto para você, então Satanás ele era um anjo. Ele é um anjo, só que ele é um anjo caído. Certo? Então, veja bem, Deus fez o anjo, ele caiu, Deus predestinou ele para todas essas coisas. Agora ele se tornou diabo. Está lá em Apocalipse 12, 7. Você pode ler lá e conferir. Agora, Deus predestinou ele para ser diabo. Eu pergunto para você, todas essas desgraceiras que está acontecendo aí na Terra, todas essas roubo, adultério, essa bandidagem que está acontecendo aí, tudo é obra de Satanás. Então eu pergunto, no dia do juízo, se Deus predestinou Satanás para ser o que ele está sendo, eu pergunto, que culpa tem o diabo? De ser diabo, sendo que ele foi predestinado para ser diabo. Agora eu pergunto para você, a doutrina da predestinação não é uma doutrina satânica? Ela é. Por quê? Porque nesse ponto ela inocentou Satanás. Certo? Então o culpado do diabo ser diabo não é o diabo, foi Deus. Na doutrina da predestinação que estão ensinando, o diabo não tem culpa nenhuma. Olha as coisas onde estão chegando, certo? Agora você vai lá em Apocalipse 21, 8. Quer ver agora a outra aberração deles? Apocalipse 21, versículo 8. Veja o que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, se ele é incrédulo, foi porque Deus predestinou ele ser incrédulo, então. E os incrédulos e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, todas essas pessoas que vai estar indo para o lago de fogo, foi Deus que predestinou eles para ser esse tipo de coisa. Agora, como é que Deus predestinou e depois faz um lago de fogo para jogar o cara dentro? Que culpa a pessoa tem? Você quer ver como que a pessoa que prega a doutrina da predestinação, ele está fazendo papel de idiota? A linguagem é essa, não dá para falar de outra. Por exemplo, vamos dizer que um pastor desse aí, ele está dentro de uma igreja, ele está pregando para 100 pessoas. Lá dentro tem 50 predestinadas a se salvar e 50 predestinadas a se perder. Aí eu pergunto, a mensagem que ele vai trazer, que efeito vai ter sobre esses 50 que vão se perder? Não tem efeito nenhum, o cara já está predestinado a se perder, o que está fazendo dentro dessa igreja? E se a mensagem que ele está trazendo ali, essa mensagem é para esses 50 que já estão salvos, que efeito que vai ter uma mensagem dessa aí se o cara já está salvo, ele não se perde mais? Então veja bem, quando um pastor prega isso aí para 100 pessoas, que 50 está predestinado a se salvar e 50 predestinado a se perder, me desculpe, não tem outra linguagem a dizer que você, como pastor, está fazendo papel de idiota no púlpito da igreja, porque você está pregando para gente que já está perdido e pregando para gente que já está salvo. E de acordo com a Bíblia, isso não é bíblico. Quando Deus predestinou o ser humano, quando Deus fez o ser humano, o pecado ele não pegou Deus de surpresa. Quando Deus
criou todo o universo, ele já sabia que ia criar um ser que ele ia se tornar diabo. Mas o amor de Deus é tão grande que Deus fez esse mundo, e para não deixar o mundo vazio, ele criou você, ser humano, e ele te predestinou. A predestinação bíblica é aquela que está lá em Efésios 1:6, que Paulo está dizendo que Deus predestinou você, foi para, vamos dizer assim, nunca se perder. Deus nunca quis o mal para você. Deus nunca escolheu você se perder. Deus escolheu você sempre para ser salvo. Agora, as escolhas suas, igual está lá em Deuteronômio 30:19, você é que faz as escolhas. Se você escolher o caminho errado, você vai, vamos dizer assim, pagar pelas consequências do erro que você escolheu. Está lá em Provérbios 14:12, você pode ler. Está escrito assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final é o caminho da morte. Por quê? Porque o caminho da morte foi escolhido por você. E esse caminho, quando Deus te predestinou, quando Deus te criou, ele queria que você fosse salvo, mas as suas escolhas é que levou você à perdição. A escolha de Satanás foi que levou ele a ser o diabo que ele é e fazer toda essa miséria que está fazendo na face da terra. Quando uma pessoa se perde, ele se perde não é porque Deus predestinou, foi ele que escolheu o caminho que ele queria seguir, certo? Deus não fez o ser humano para morrer, Deus fez o ser humano para viver eternamente, mas infelizmente Adão desobedeceu, e ele não desobedeceu porque ele foi predestinado a desobedecer, ele desobedeceu porque ele não, vamos dizer assim, não ouviu e não obedeceu o que Deus tinha falado. Ele fez uma escolha errada, e a escolha dele está causando consequência até hoje. Agora a pessoa vem com essa doutrina maldita aí dizer que as pessoas são predestinadas já a se salvar e a se perder. Me desculpe, isso aí não tem base nas escrituras, porque Deus não é Deus para fazer esse tipo de coisa, certo? Se Deus criou você, ele te colocou vamos dizer assim, uma mente para você pensar, uma mente para você fazer suas escolhas. Agora, se você fizer a escolha errada, meu amigo, as consequências vai ser sua. Quando eu li lá em Apocalipse 21:8, que os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, esses vão para a segunda morte, não é porque Deus predestinou eles para a segunda morte, é a escolha que eles fez. Se até ele morrer, ele continuar feiticeiro, ele vai se perder. Se ele morrer feiticeiro, mas se até lá ele se arrepender, aí sim, aí Deus dá vida eterna para ele, certo? Porque se Deus predestinou o homem para se salvar e outros para se perder, eu pergunto para você, a pregação do evangelho tem efeito em quê? Você tirou todo o efeito da pregação do evangelho. Marcos 16:16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E lá no versículo 15 ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, certo? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então não tem ninguém predestinado a se perder. A pessoa vai se perder dependendo das escolhas que ele fez. Então, o senhor Augusto Nicodemos, o senhor me desculpe, mas o senhor está pregando uma doutrina que inocenta o diabo. E isso aí não é bíblico, isso aí é satânico, certo? Essa é a grande realidade. Beleza? Eu volto muito em breve aí com mais um vídeo aí para o meu canal. Se inscreva aí, deixe seu comentário. Deixe seu comentário aí a respeito se o homem foi realmente predestinado a se perder. Quero ver. Me dá a base bíblica para isso. Me dá uma passagem da Bíblia que diz: o homem foi criado para se perder, uns para se perder, outros para se salvar. E aquele que foi criado para se perder não tem chance nenhuma. Agora vai lá dentro da igreja presbiteriana e pergunta para o pastor: pastor, eu vou devolver meu dízimo, eu estou predestinado a se salvar ou se perder? Ele vai dizer para você que você está predestinado a se salvar. Por quê? Ele quer sua grana, certo? Beleza? Até a próxima.